Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Vamos estar dando sequência à apresentação de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical em mais uma semana de apresentação. Desta feita, estaremos apresentando esta lição, a lição dos adolescentes. Já apresentamos no vídeo anterior a lição dos adultos. Hoje, neste vídeo, quinta-feira, estaremos apresentando a lição dos adolescentes, que dentro da sua faixa etária vai de 13 a 14 anos, que tem como tema central as parábolas de Jesus são vivas. As parábolas de Jesus são vivas. Disso nós não temos dúvidas. Meus irmãos e minhas irmãs, a lição a ser apresentada hoje, neste vídeo, é a lição de número 4, que também será estudada na Escola Bíblica Dominical, domingo próximo, domingo este que vem. Pois bem, meus irmãos, o tema da lição de hoje, que nós estaremos apresentando para vocês, nos diz assim: uma história sobre graça e responsabilidade. Estava lendo aqui, essa lição, a lição número 4, que tem o tema que acabei de ler, uma história sobre graça e responsabilidade, não está muito diferente não da lição de adultos. Que o tema da lição de adulto, a lição número 4, que também será estudada este domingo agora, na Escola Bíblica Dominical, é resguardando-se de sentimentos ruins. Resguardando de sentimentos ruins, ou seja, livrando de sentimentos ruins. Essa lição não está muito diferente, não. A leitura bíblica está localizada em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. O texto áureo está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Veja o que é que está escrito. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Pelo textual a gente já percebe que está na mesma linha da lição de adultos. Resguardando de sentimentos ruins, livrando-se de sentimentos ruins, das desavenças. Não alimentar, não nutrir as desavenças, os sentimentos ruins. Dando continuidade, meus irmãos, à apresentação desta lição, temos as leituras devocionais de segunda a sábado. E qual o objetivo desta lição? Refletir com os adolescentes sobre o valor da graça perdoadora de Deus. Continua seguindo na mesma linha da lição de adultos. Refletir com os adolescentes sobre o valor da graça perdoadora. Graça vezes
responsabilidade. Graça mais responsabilidade. Ensinar sobre a responsabilidade que nós, que recebemos a graça de Deus, temos diante do próximo. Quem assistiu o vídeo anterior, a apresentação da lição de adultos, vão estar vendo a semelhança, né, desta lição de adolescente que estamos apresentando agora. Alertar sobre o perigo de se negar o perdão a alguém. Veja que esses são os objetivos dessa lição de adolescente. Nem precisávamos mais, né, dar continuidade. Mas, como precisamos apresentar a lição toda, que é a lição de número 4, observe, meus irmãos, não se esqueçam nunca de observar e de estar atento ao tema geral da lição. As parábolas de Jesus são vivas, não é? O subtema, os temas que vêm nas demais lições estão baseados no tema central. Amém? O tema da lição de número 4 certamente está baseado no tema central da lição. Qual é o tema central? Qual é o tema central? As parábolas de Jesus são vida. E qual é o tema da lição de número 4? Porque eu acredito que o autor ou o comentarista da lição, ele deseja, eu acredito que ele tem esse objetivo de fixar o aprendizado em cima do tema. Ele toma esse tema por base e vai desenvolver esse tema. E esse tema é desenvolvido em 13 lições, em uma lição só. É importante a gente atentar para isso, para não ficar perdido, para o entendimento ser melhor, para o melhor entendimento, para uma melhor compreensão, para o melhor aprendizado. Que você possa terminar essa lição sabendo, de fato e de verdade. Que você possa ter aproveitado desta lição ao menos 70%. Ao menos. Bom seria que pudesse aproveitar todo o conteúdo da lição sem perder nenhuma lição. Não só a lição de adolescente, como a lição de adultos, como a lição dos juvenis, que também, querendo Deus, ainda essa semana estaremos apresentando. O tempo é corrido, não é fácil, não é, meus irmãos? Parece ser fácil, mas não é fácil não é? Mas o Senhor nos dá graça, porque sem nada podemos fazer, e estamos aqui, irmãos, apresentando mais uma lição, e essa lição até aqui já deu para perceber que é uma lição, né, muito interessante. Está sendo uma lição muito interessante. Isso já deu para perceber, não é, meus irmãos? Até aonde já apresentamos, no que já falamos, não é, meus irmãos? Já deu para perceber que é uma lição muito interessante, muito proveitosa e de um grande aprendizado. Dando continuidade, meus irmãos, essa lição, a apresentação dela é um pouco diferente da lição de adultos. Temos a introdução da lição, temos também os tópicos da lição. O primeiro tópico nos diz assim: o rei perdoa a dívida com um ato de graça. Veja como é importante. Ao ler esse primeiro tópico, você vai para onde? Para o tema central. As parábolas de Jesus são vivas.
O rei, isso aqui é uma parábola. O rei, Jesus falou muito, se utilizou muito desse método de ensino. Comparações, parábolas, histórias. Então Jesus se utilizou muito desse método de ensino. Então o rei perdoa a dívida com um ato de graça. Não merecia, mas o rei perdoou. Favor imerecido, graça. Então, seguindo aqui, no primeiro tópico, temos o seu primeiro subtópico. Todos temos uma dívida impagável. Quem contesta isso? Quem contesta isso? A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. É uma dívida impagável. Não é para amar hoje e odiar amanhã. Não é para amar hoje e odiar amanhã. Não é para amar agora e odiar mais tarde. Não. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Eu devo o amor ao meu próximo. E o meu próximo deve o amor a mim, que sou próximo dele. Lembrando o novo mandamento que Jesus deixou. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros conforme eu vos amei. Jesus amou. Jesus nos amou para nos deixar esse mandamento, para dizer a nós: ame uns aos outros, porque eu vos amei. Eu vos amo. E quem ama cumpre a lei. Veja que não está distante, não. Está na mesma linha da lição de adultos. Da lição de adulto. O segundo subtópico nos diz assim: todos carecem de uma atitude graciosa. Todos, sem exceção, porque o amor de Deus foi para todos, é para todos. Veja que nós citamos na lição de adulto, porque Deus amou o mundo. Deus amou a todos de uma tal maneira. E a prova desse tão grande amor, de tal maneira, foi que ele deu seu único filho. A prova de que Deus amou o mundo e que ama o mundo, entregando o seu próprio filho. Que sacrifício! Então, o segundo subtópico do primeiro tópico diz: todos carecem de uma atitude graciosa. Não se livrar dos sentimentos ruins é ruim para quem carrega este ou estes sentimentos. Não liberar o perdão é ruim, traz doença até nos ossos. Nutrir sentimentos ruins, alimentar sentimentos ruins é prejudicial à saúde de quem carrega, de quem guarda tais sentimentos, como mágoa, raiz de amargura, rancor e etc. Livre-se de sentimentos ruins. Dando continuidade, meus irmãos, o segundo tópico nos diz assim: o servo perdoado nega o perdão ao seu próximo. Coisa que nós não devemos fazer, irmãos. Nós recebemos o perdão do Senhor e na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso. Porque se nós não perdoarmos a quem nos ofende, como queremos receber o perdão do Pai? Não é? Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Dai de graça o que de graça recebeste. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê condição, a capacidade de perdoar a quem
tem ofendido. Precisei parar o vídeo porque chegaram, né? Algumas pessoas me procurando aqui embaixo, eu fui dar atenção. Mas voltando, meus irmãos, nós havíamos parado num segundo tópico da lição dos adolescentes, que está se mostrando uma lição bastante interessante, de um excelente aprendizado para a vida, meus irmãos, para a nossa vida cotidiana, e que precisamos aprender de Jesus e imitá-lo, de aprender de Jesus e de fato e de verdade ser seguidor de Cristo, cristão. Na prática, não só na teoria, mas imitar Jesus, como disse o apóstolo Paulo, serem meus imitadores, não só no que eu digo, no que eu falo, mas serem meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Precisamos de fato e de verdade fazermos a diferença na prática e não só nas palavras. Porque a teoria talvez não seja tão difícil, é só estudar. Tem pessoas que são muito bem articuladas, falam muito bem, têm muito conhecimento, mas o que vai valer são as ações. Pelos frutos conhecerei. A pessoa não é identificada, não é pelo que ela fala, mas sim pelo que ela faz. Ela é conhecida pelo que faz. Pelos frutos os conhecereis, está escrito. Como saberemos, Senhor, se é falso ou verdadeiro? Pelos frutos os conhecereis, pelas ações. Jesus primeiro fez. Jesus primeiro deu o exemplo. Jesus não falava por falar, ele fazia, ele dava exemplo. Em tudo ele é exemplo, o exemplo modelo. Em tudo. Jesus é o exemplo. Por isso ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E de fato e de verdade, na prática, a sua pessoa é o que de fato ele diz. Ele diz o que de fato ele é. E ele é o que de fato ele diz. Precisamos aprender de Jesus. Sermos autênticos, sermos verdadeiros. Então o segundo tópico da lição dos adolescentes nos diz: o servo perdoado nega o perdão ao seu próximo. Ele recebeu o perdão, ele havia sido perdoado pelo seu Senhor, por alguém que ele tinha uma dívida, e por direito ele tinha que pagar aquela dívida, mas aquele que a ele, não é? Este homem aqui, que foi perdoado, devia, aquele que tinha direito, perdoou a dívida. Aquele que tinha direito, perdoou a dívida. Inocentou. Você não me deve mais nada. Você está livre. Perdoou. E assim nós devemos fazer, perdoar. Porque quem foi que nos perdoou?
Diante do Senhor nós tínhamos uma dívida impagável, não tinha como pagar essa dívida, nem ouro, nem prata, nem joias preciosas, como diz a Bíblia que nós fomos comprados por um bom preço. Preço esse, irmãos, que não foi por joia, não foi por prata, não foi por pedra preciosa, não foi por ouro, e sim pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um bom preço, e preço de sangue. Essa dívida que nós tínhamos diante de Deus era impagável. Por isso que a Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeste. Esse homem foi perdoado da dívida e agora teve a oportunidade de perdoar, mas não perdoou. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de sentimentos ruins, de atitudes ruins, de comportamentos ruins, que contraria, meus irmãos, a natureza de Deus. Que o Senhor nos ajude. Precisamos agradar ao Senhor. Precisamos agradar ao Senhor como filhos amados do Senhor. Mas, dando sequência, meus irmãos, a lição, temos na lição o terceiro tópico: as consequências de sonegar o perdão. Além, irmãos, além de dever, não é nem poder, é dever imitar o Senhor, de parecer-se com o Senhor, como filhos amados, como quem nasceu de novo, como quem nasceu de Deus, como sal e luz que somos. É importante destacar isso aqui. As consequências de sonegar o perdão, irmãos, traz doença. Além, irmãos, de revelar quem de fato a pessoa é. Se está falando a verdade, se é de Deus ou não. Porque isso revela quem somos de verdade. Se somos de Deus, temos que proceder. O procedimento, o agir, a ação, vai dizer se somos ou não. Se eu sou de Deus e só nego o perdão, e não perdoo, e guardo mágoa, e guardo rancor, como já ouvi falar, eu vou para o inferno, mas não perdoo. Prefiro ir para o inferno, mas não perdoo. Perco a salvação, mas não perdoo. Essa pessoa que procede assim é feliz? É não, irmão. Não é feliz. Quem só nega o perdão não é feliz. Não consegue ser feliz. É prejudicial para a saúde. É prejudicial para a alma só negar o perdão. É importante perdoar. O Senhor nos ensinou isso na prática. Não foi só em palavras, Ele nos ensinou na prática a perdoar. Perdoar para ser feliz. Não é nem a pessoa, é para você ser feliz. E esta lição, irmãos, encerra com uma conclusão. Essa lição de número 4, meus irmãos, será estudada na escola dominical, neste domingo próximo, com um pouco mais de detalhes, de observações. Se só a apresentação, meus irmãos, já aprendemos, já relembramos, né, meu irmão? Porque todo cristão, ele sabe desta verdade, ele sabe. Não é? E o Espírito Santo é interessante que ele faz lembrar, ele não nos deixa esquecer das palavras que Jesus nos ensinou, porque ele veio para isso. O Senhor Jesus disse: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês só,
Eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador, para que esteja convosco, e Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho falado. Então aqui a gente só está sendo lembrado. Amém? E não esquecer do que Jesus nos tem ensinado. O Espírito Santo está sempre nos lembrando. Que Deus nos ajude, Deus abençoe. Até a próxima lição.